Olá, pessoal! Segundo ano, como estão? Professora Amélia aqui na nossa aula de número 4. Quando eu falo de número 4, é porque eu montei uma playlist aqui no nosso canal do YouTube, tá? A cada terça-feira, ou seja, a cada aula de Química, vocês encontram a nossa aula aqui, nossa videoaula, montada especialmente para vocês, tá bom? Com o tema da nossa aula, seguindo a apostila ser, sempre coloco no início a paginação, tá? A aula de hoje é a aula de número 4, referente a 2 de junho, tá? Então, hoje, sempre que você, antes de começar a nossa aula, né, toda terça-feira, você já sabe, deu o horário da nossa aula de Química, primeira coisa a ser feita, vai lá no Sponte, filtra pelo dia, coloca a data, por exemplo, hoje, 2 de junho, você vai lá, coloca 2 de junho, e vai sair na descrição lá do assunto do Sponte eu já deixo no jeito para vocês, tá? Com o link da videoaula, com conteúdo complementar que eu coloco para vocês, que eu monto com muito carinho aqui, que são esses slides, que eu sempre trago um conteúdo complementar, tá? A apostila de vocês aí, tá? Na aula de hoje nós vamos começar com cálculos, então é uma matéria um pouquinho mais difícil, né? Por isso que eu dei uma introduzida na penúltima aula, ok? Antes de mais nada, como estão os seus exercícios de fixação? Você já sabe que vale nota, né, turma? Então, quem está aí perdido nesse momento, se concentra, organiza o seu caderno. Quando nós retomarmos, eu vou conferir as atividades de vocês, tá bom? Vai valer nota no caderno. Então, antes de você começar a assistir a nossa aula, pega a sua apostila, o seu caderno e coloca a data, tá? Como eu sempre coloco aqui ao lado. Você percebe que aqui, ó, do ladinho, tem o que? A nossa aula do dia, né? A data, e daqui a pouco eu mostro os assuntos que serão abordados aqui por mim, ok? Gente, não tem desculpa para não acompanhar, tá? A cada aula você vai lá no Sponte, vai ter o link, você vai ser remanejado aqui para o nosso canal do YouTube e a partir do vídeo eu te explico todo o restante, tá bom? Os exercícios de fixação devem ser colocados para mim lá no Sponte. Eu vi alguns alunos me mandando por e-mail, eu não aceitei, eu pedi para me mandar novamente via Sponte, tá? Sponte, turma, é o portal do aluno, é a nossa ferramenta formalizada, vamos dizer assim, aonde tem que constar as atividades de vocês. Não adianta me mandar via e-mail, tá? Vocês vão lá no campo de onde vocês costumam fazer avaliações online, vai ter trabalhos e vai ter uma pastinha de química do segundo ano. Turma de ADM vai ter sua pasta referente ao curso e mecatrônica a mesma coisa, tá bom? Se houver dúvida mesmo assim, essa semana a Grace vai fazer um videozinho e eu reencaminho para vocês com o logo de um aluno passo a passo para vocês verificarem como é. Tem algum exercício em atraso? Ficou sem entregar? Eu vou dar a chance de vocês fazerem isso nessas próximas aulas, tá? Então, porventura, você está em atraso, dá um up aí, dá um gás, aproveita o final de semana, volta atrás nos exercícios, acompanha a aula que eu deixo salvo aqui para vocês, então acompanha antes de fazer os exercícios para que vocês tenham um direcionamento apropriado, tá bom? E anexe lá para mim. É lógico, os alunos que fizerem no dia correto terão uma pontuação a mais, tá? Mas eu vou dar essa abertura aí para quem está muito atrasado. Eu sempre o prazo que eu passo é de uma semana. Então, na nossa aula do dia 2, hoje é terça-feira, vocês têm até a próxima terça, ou seja, até a próxima aula para me entregar a atividade, tá? Turma, é tempo suficiente nas 2 aulas que nós temos de química por semana de você assistir a minha aula aqui via o nossa aula interativa e em sequência fazer a atividade. É tempo suficiente, mas mesmo assim eu estou prolongando uma semana a entrega. Então é para não ter desculpa mesmo. Combinado? Então vamos à aula que hoje tem bastante coisa para ser dita. Eu vou diminuir a tela aqui para que vocês consigam acompanhar melhor. Então, ó, já vai organizando aí o seu caderno, pega a sua apostila, para que vocês consigam me acompanhar da melhor maneira. Na aula passada, eu deixei para vocês uma atividade lá no Google Forms, né?
Essa atividade do Google Forms vai valer nota na AV2, tá? A AV1 são todos os exercícios de fixação que vocês me entregam, até 10 pontos, mesma coisa. E na AV2 serão duas atividades, aquela que vocês fizeram na semana passada, se você não fez, tem até terça-feira, dia 2 de junho, para ser realizada, tá? Eu coloquei lá no Sponte o link, estou te explicando lá. É só entrar, clicar, ler a descrição que não tem nenhuma dificuldade, tá bom? É um documentário bem bacana da Petrobras falando sobre o álcool, né? Como ele é fabricado, como ele é sintetizado, uma noção, já que nós estamos falando aí de concentração em massa, título e densidade, não tem como não falar sobre álcool, né? Todo esse setor petroquímico aqui. É um setor, gente, que é muito comum. Temos atividades, assim, exercícios em vestibulares, Enem adora tratar sobre isso, por isso que eu achei bacana aí trazer para vocês uma atividade complementar. Então, vai valer nota. Se porventura você não fez, tem até o dia de hoje, 2 de junho, para ser realizada. Qualquer empecilho, manda e-mail para mim ou coloca lá no fórum que a gente conversa, tá bom? Mas vamos seguir os prazos. Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre concentração em massa, continuar falando sobre concentração em massa. Eu peço que vocês me acompanhem aí, através da sua apostila, nas páginas 17 a 21, o capítulo 3. Esse capítulo 3, ele é muito completo, né? Se você olhar na sua apostila aqui, estou com a apostila de vocês na mão. Capítulo 3, né? Capítulo 3. Ele vem falando sobre muito conteúdo, né? E aí a gente vai trabalhar com vocês aqui alguns exercícios, eu vou relembrando a formulação, tá? Para cada item, eu trouxe um exercício, separei um exercício já com resolução, para que vocês consigam baixar esses slides lá no Sponte e me acompanhem melhor, tá? A minha dica é, copie no seu caderno e tente resolver depois. Se surgir alguma dúvida, você vai me pontuando. Então, vamos, antes de mais nada, trazer uma diferença aqui para vocês entenderem sobre diluição de soluções, quando falamos sobre diluição, tá? Aqui no frasco A, no becker A, e aqui a gente tem o becker B. O que acontece quando a gente fala que uma substância está diluída? Isso daqui, esse assunto, né, eu quis trazer esse tópico antes para enfatizar, porque muitas questões quando a gente começa a falar sobre concentração de massa, título, densidade, elas utilizam esse termo, uma diluição de solução. Quando você tem uma diluição de solução, você tem basicamente esse esquema que eu trouxe aqui, achei bem didático para explicar para vocês. Então, ó, no primeiro frasco nós temos o becker A e nós temos o becker B. O que acontece? No primeiro, nós temos uma solução concentrada, né? Essas partículas esféricas aqui, ó, estão representando um tipo de solução que poderia ser um ácido, uma base, né? Nós chamamos ela de solução concentrada, por quê? Porque em relação ao fluido, né? Ou seja, aqui é a água, em relação ao fluido, ela tem uma massa, né? Ela tem uma solubilidade constante. Ou seja, se eu pegar, ela está concentrada. Olha a diferença do item A, do becker A para o becker B. Né? Aqui fica muito visível que a substância está concentrada, ou seja, a ação dela, seja uma ação de álcool, ou seja uma solução ácida, ela está com a solubilidade maior, tá? Nós chamamos em química muito em solução concentrada ou solução estoque. Por que com solução estoque? Em laboratórios de química é comum que a gente tenha frascos assim, que a gente guarde, né, que a gente aloque essas substâncias e no decorrer do dia a dia de processos químicos, amostras, né, que a gente for fazendo, a gente pega essa solução, dilui e a partir dessa solução estoque, que é uma solução que está concentrada, que ela está quase pura, né, mais próxima de pura possível, e a partir dessa concentração, dessa solução, eu consigo fazer outras amostras. Eu consigo pegar essa solução e dividir em outras amostras, tá? Por isso que ela chama de estoque. Ela vai ser o estoque para fazer a diluição de muitas outras substâncias, tá bom? Então, é
basicamente isso que acontece, né? A gente tem o acréscimo aqui, nesse caso, de água, e a água faz com que essa solução que antes estava concentrada, era a nossa solução estoque, ela passa a ser uma solução diluída. E o nosso trabalho aqui em química é entender o quê? Qual a concentração nos dois becquerels, né? Aqui a gente tem uma solução de uma concentração maior e uma concentração menor. A partir da concentração da massa, do soluto, a gente vai começar a entender, né, em termos assim, até de processos químicos, isso é importante, a gente definir a quantidade de soluto, de solução concentrada que eu preciso para diluir uma substância X, tá? Isso daqui é muito válida, e eu vou trazer alguns exemplos ao longo dessa aula, e principalmente na próxima, que a gente vai começar a fazer exercícios de titulação. Eu vou explicar para vocês na prática o que é titular, o que é uma titulação, tá? Então, antes de mais nada, vamos começar a fazer um exercício sobre concentração comum. Lembra que eu expliquei para vocês? Concentração comum é o quociente entre a massa do soluto e a massa da solução, né? Esse Czinho aqui é simbolizado pela concentração comum. M1 de massa do soluto e V maiúsculo de volume da solução. Vamos ver na prática como esse exercício vem pra gente, ó. A gente tem aqui, ó, no exemplo. Ao dissolver, vou até pegar um marca-texto para conseguir trabalhar melhor com vocês, ó. Ao dissolver, olha a palavra aqui, dissolver. Lembra? Por isso que eu comecei a aula falando dela, ó. Uma solução diluída. Uma solução diluída, quando eu falo que eu dissolvi, eu estou querendo dizer o quê? Que eu peguei uma substância que estava numa concentração maior e coloquei água para que ela ficasse numa concentração menor, ou seja, uma solução diluída. Eu saí de uma solução estoque, uma solução concentrada, para uma solução diluída. Então, é essa situação que nós encontramos aqui, tá? Ao dissolver 100 gramas de NaOH, mais conhecido como hidróxido de sódio, uma base, tá? Em 400 ml de água, obtiveram-se 210 ml de solução. A concentração comum dessa solução será igual a, gente, primeira coisa, a dica que eu sempre dou para vocês, muitos vestibulares, muitos Enems, provas de Enems antigas que eu acompanho, a gente vê enunciados muito grandes. Eles contam uma historinha pra gente e a partir disso eles fazem uma pergunta. E às vezes a conta, né, o que a gente tem que fazer para chegar na resolução, na resposta correta, são contas muito simples, né? A maior dificuldade do aluno é conseguir identificar os dados e a fórmula pela qual ele vai aplicar para chegar na resposta certa. Então, primeira coisa, antes de mais nada, eu sempre faço isso daqui, ó. Seleciona quais são os dados e coloca aqui ao lado. Perca esse tempinho, tenta ser ágil, mas perca esse tempo para que você consiga organizar todos os dados que você tem e você consegue enxergar melhor a fórmula, né? E do que se trata, né? O que ele está pedindo. Nesse caso, ele já foi direto ao ponto. Ele quer a concentração comum. Nós sabemos que a concentração comum é esse Czinho aqui, né? Essa é a fórmula. Então, vamos lá. Sempre coloca a fórmula, ó, passo a passo. Essa é a nossa fórmula da concentração. Temos que achar a concentração. Eu sempre olho para as respostas finais, as alternativas. Perceba que todas estão gramas por litro. Perfeito, ou seja, a minha massa tem que estar em grama e o meu volume tem que estar em litro. Gramas por litro, ok? Vamos lá. Ao dissolver 100 gramas de NaCl, a gente já encontrou qual que é a nossa massa. Lembra que o M1 é o soluto? M1 é o soluto. Então, a gente já sabe que o M1 vale 100 gramas de NaOH. A gente sabe que a massa tem que estar em grama. Ela está em grama? Está em gramas. Então, não preciso converter. Perfeito. Menos com uma conta. Vamos para o lado. Em 400 ml de água. Então, a gente sabe que esse V2 é o nosso 400 ml de água. Obtiveram-se 410 ml de solução. Então, esse volume final
né? Foi o volume obtido. E aí a gente, muitas vezes, o aluno se confunde nessa questão. Aqui a gente tem o volume total e a gente tem o volume 2, né? Aí o aluno se pergunta, perfeito, o M1 eu sei que são 100 gramas, né? Vou colocar aqui em cima. Mas e o volume, professora? Qual dos volumes eu vou utilizar? Então, eu sempre chamo a atenção para vocês perceberem, ó, quando eu falo de concentração comum, turma, eu estou falando da massa do soluto dividido pelo volume da solução, ok? Marca isso, volume da solução. Então, vamos voltar para o exercício novamente, ó. A concentração comum dessa solução. Aqui a gente tem 100 gramas de NaOH, nossa base, hidróxido de sódio, em 400 ml de água. Obtiveram-se 410 ml de solução. Quando eu falo que obtiveram, isso daqui é o resultado, ou seja, é o volume da solução final. Se é o volume da solução final, esse 410, ele é o meu V da solução. Vou chamar V de S, V da solução. E é ele que vem aqui embaixo. Tá? Aí a continha é simples. Perceba que a única diferença que eu tenho que transformar aqui é que a nossa massa tem que estar em gramas, lembra? O nosso V, o nosso volume aí da solução, ele tem que estar em litro. Só que o enunciado passou aqui que 410 é ml. Então, tem que converter ele em litros. A gente sabe que 1 litro equivale a 1000 ml, certo? 1000 ml. Tá difícil escrever aqui com essa marca-texto, mas 1000 ml. Se 1 litro equivale a 1000 ml, a gente sabe que a conversão dele, né, você vai pegar o 410 ml e dividir por 1000, vai dar 0,410, agora sim, litros. Dividindo o meu massa do soluto em gramas pelo meu volume da solução, e essa é a dica da resposta aqui, tá? Não vai dividir por 400 ml de água, é 410 ml da solução. Concentração, sempre que eu falo sobre concentração comum, eu estou falando a concentração da solução como um todo. Eu estou falando da concentração dessa solução, por exemplo, ela como um todo. Então, o volume tem que ser o volume obtido final, ok? Simples. Essa questão bem simples, a única dificuldade que nós tivemos para resolver, né? Ó, a gente chegou nesse valor 239 e automaticamente a alternativa correta é a alternativa D. Perceba, turma, que a maior dificuldade que nós tivemos foi identificar qual era o volume a ser utilizado, né? Ficamos aí entre 400 ml de água e 410 ml de solução, mas ó, solução. O próprio enunciado já foi bacana com a gente, ó, já demonstrou concentração comum é sempre relacionado à massa do soluto dividido pelo volume da solução, ou seja, o volume obtido no geral, como resultado dessa reação química, ok? Então, resposta final. Perfeito. Vamos para outro exercício. Esse é mais fácil, densidade, tá? Muitos exercícios a gente consegue traz aí valores de densidade. Vocês acompanharam aí na atividade que eu passei na aula anterior sobre a sintetização do óleo, né? Como a importância a densidade desse óleo, né? Justamente aí nivelando as concentrações. Densidade a gente sabe que é massa por volume. E mais uma vez, ó, não se confunda. Isso daqui cai muito no Enem e eles fazem de propósito, ó. O Enem adora fazer isso, ó. Ele te dá uma amostra do soluto, que a gente sabe que é o Mzinho que vai aqui em cima, e o volume, ele dá 2 valores de volume, como ele fez aqui com a gente, ó. Só que a maioria cai na besteira de colocar o volume da água. Mas você não vai fazer mais isso, você sabe que concentração é o volume da solução. O mesmo acontece com a densidade. Se te der 2 valores de volume para você calcular, você vai optar pelo volume da solução. O volume total provavelmente vai ser o volume maior em termos de quantidade, tá bom? Em termos numéricos aqui, ó. Aqui nós tínhamos um volume de 400 ml de água e outro volume de 410 ml de solução. Qual usar?
Se é uma solução que está sendo dissolvida, ou seja, a tendência é que você aumente o volume dela, certo? Você está colocando mais água, você está colocando mais fluido. Então, a tendência da gente usar, se nós tivermos dois tipos de volume, essa é a dica. Um volume maior, né, em termos numéricos maior, vai ser o volume da solução. Caso o exercício não forneça, como esse daqui fez, já disse de cara que ele era o volume da solução. Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que a densidade, a gente sempre trabalha aqui com essa unidade de medida, tá? Não vou entrar muito nisso, porque na aula passada eu dediquei para explicar para vocês sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, como sempre faço, anota no seu caderno e puxa todos os dados. E eu quero que você puxe os dados com a variável, no caso densidade a gente chama de D, e você já coloca para mim ao lado a unidade de medida, justamente para a gente já puxar os valores e já ver se nós vamos precisar fazer algum tipo de conversão, tá? Pegue esse ritmo, pessoal, porque quando vocês forem para alguma prova de vestibular, vocês já terão prática em pensar dessa forma. Vão acertar muito mais questões, tenho certeza. Ó, qual a densidade gramas por... Tá vendo? Aqui o enunciado já te falou que ele quer a densidade com essa unidade de medida. Então, perfeito, ó, a gente vai achar a densidade e teremos que convertê-la para chegar nessa medida, perfeito? Uma solução de volume igual a 5 litros, ó, uma solução. Quando eu falo que é uma solução, esse V é o meu V final, ou seja, é o V obtido através dessa dissolução. E massa de 400 gramas, massa 400 gramas, né? Perceba que a massa está de 400 gramas, ele quer a densidade final em gramas por centímetros cúbicos. Então, ó, acompanha aqui comigo. A minha massa tem que ser gravidade mesmo, mas o meu volume tem que ser centímetros cúbicos, tá? Ele te fala que tem que ser centímetros cúbicos, não é litros. Então, como o enunciado, ele propõe aqui, acompanha aqui comigo no slide para vocês não terem mais dúvidas. Ó, aqui a gente tem 5 litros, nós temos que converter esse litro em centímetros cúbicos, para que a gente chegue em 100 gramas por centímetros cúbicos, como unidade final do nosso exercício. Então, primeira coisa que a gente faz, vamos converter, vou puxar para cá, primeira coisa, vamos converter. Se 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos, 5 litros, que é o meu valor final, terá quantos? Né? Então, Y é igual a 5.000 centímetros cúbicos. É esse valor aqui, ó, que eu vou usar na minha divisão aqui embaixo, e não 5 litros. Se você dividir por 5 litros, você vai ter gramas por litro, tá? Você vai achar uma resposta errada aqui, não foi isso que o enunciado te perguntou. Então, agora sim, eu tenho 4.000 gramas dividido por 5.000 centímetros cúbicos. 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo, se equivale, corto, 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 fica 4 dividido por 5, que dá 0,8. Gramas está em 5, está em cima, permanece, dividido pela centímetros cúbicos embaixo. A minha resposta final é 0,8 gramas centímetros cúbicos. Cuidado para não errar unidade. Se você não converter e colocar em litros aqui, você ia errar o exercício por conta disso. Então, alternativa certa, alternativa B. Isso daqui foi fácil, hein? Ó, antes da gente finalizar a nossa aula, eu vou deixar exercícios de fixação para vocês, tá? Eu quero tirar uma dúvida que a gente costuma ter sobre a molaridade. Quando a gente fala de unidades de concentração, nós temos dois tipos de unidades diferentes, tá? Quando a gente chama, falei para vocês, a molaridade, ó, com uri, e a molalidade, são mecanismos diferentes. A molaridade é o famoso M, e a molaridade é o W, tá? Ambos se referem aos mols, tá, gente? O mols aí da estrutura química. A diferença é que a molaridade, ela vem falar sobre o volume, e a molaridade vem falar sobre a massa. Olha, coloquei os dois no mesmo slide para você tirar essa dúvida. Aconselho muito vocês a colocarem esse exercício, esse slide aqui com essa diferença no seu caderno, tá? Então, a molaridade é o número de mol do soluto, ó,
dividido pelo volume da solução, ó, volume da solução. E aqui eu tenho o número de mol do soluto, tá? Ambos estão se referindo a mols, então a gente sempre vai relacionar aí com o mol do soluto. A diferença é que a molaridade eu vou dividir pela massa do solvente, em termos de quilos. E aqui a molaridade eu vou dividir pelo volume da solução, tá? Se eu falo de volume, eu falo aí na unidade de litros, perfeito? Então, ó, olha a unidade da molaridade. Molaridade, a gente vai falar sobre o volume da solução, tá? Ó, deixei aqui esse slide para vocês anotarem perfeitinho aí. Vocês podem acompanhar na apostila de vocês. Tem várias explicações, tá? Eu trouxe em forma de slide que eu achei que fica mais didático para vocês. Então, a formulinha, esse Mzinho com essa seta aqui no canto, representa a molaridade. Vamos a um exercício antes de finalizarmos essa aula? Calcule a concentração em mol por litro. Perfeito. Falou mol por litro? Eu estou falando no que? Litro. Molaridade, ó. Falou de litros? Qual dos dois eu estou falando? Da molaridade, ó. Falou de litro, eu estou falando desse cara aqui. Então, a fórmula que eu vou usar é em relação ao volume, né? Ou seja, ao litro. Então, eu vou calcular esse Mzinho aqui, ó. Perfeito. Quero achar N mols por litro, que é a unidade de medida. Vamos continuar o exercício. Ou molaridade de uma solução que apresenta 0,5 mols de glicose em água. Então, o meu N1, né? Lembrando que essa daqui é a formulinha da nossa concentração, da nossa molaridade. Quando a gente se refere ao volume, temos que achar o soluto, né? O soluto a gente já falou que é a glicose aí que está na água, e ela tem 0,1 mol de soluto. E o volume final, o volume da solução, para produzir, ó, essa daqui é uma palavra-chave, tá, turma? Para produzir, quando eu falo de um volume final, eu estou falando de um volume que vai receber esse mol, nesse caso, esse 0,1 mol de glicose, ela vai ser diluída em água e a gente vai produzir 1 litro de solução. Eu vou fazer basicamente o que eu te mostrei aqui no começo da nossa aula, lembra? Eu vou pegar uma substância que está concentrada, que é o nosso soluto, como se fosse a glicose nesse nosso exemplo, e vou diluir. Posso diluir com água, posso diluir com outro reagente, tá bom? Desde que ele esteja em forma aí líquida. E a partir disso eu vou ter uma substância B, nesse caso aqui, e essa concentração aqui no frasco B, no becker B, que nós calculamos a partir da molaridade, tá bom? Perfeito? Então vamos lá. Opa, passei demais aqui. Se eu estou produzindo 1 litro de solução, eu sei que esse é o meu volume final. E é o volume final que sempre importa, tá? Isso é interessante a gente ter em mente, porque o exercício pode confundir você. Ele pode citar 2 volumes, só que você sempre vai pensar a molaridade, assim como a densidade, assim como a concentração, estão avaliando a solução como um todo, a solução que é obtida a partir de uma dissolução. Então, é sempre o volume final, o volume, palavras-chave aí, volume produzido ou volume da solução. Essas duas são palavras-chave para a gente definir de vez aí qual o volume correto a ser utilizado. Isso aí gera muito erros de vestibulandos, tá? Então, N1, a gente tem o mol do soluto dividido pelo volume. Perceba que aqui, ó, no enunciado, ele fala que ele quer mol por litro. Então, perfeito. O nosso Nzinho aqui já veio em mol. E o nosso volume final, a gente já falou que foi produzido e é 1 litro. Eu tenho mol por litro, já é a unidade dele, não necessita de nenhuma transformação, tá? Qualquer número, aqui a gente tem 0,1 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a gente permanece 0,1 mol por litro. Resposta final, a nossa molaridade é exatamente essa, alternativa de letra A. Perfeito? Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre molaridade e título, tá bom? Eu aconselho vocês, turma, a copiarem esses exercícios aí no caderno, tentarem fazer, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre concentração em título e
o exercício de moralidade, tá bom? Vai ser bem bacana com cálculos e eu vou explicar para vocês na prática o que é titulação. Para a aula de hoje, eu estou sugerindo esses dois exercícios aqui, que são exercícios para vocês parecidos com o que nós fizemos aqui, que eu resolvi junto com vocês, tá? Na próxima aula, eu vou começar a aula resolvendo eles, tá? Justamente para tirar qualquer tipo de dúvida que surgir. Você vai resolver esses dois exercícios, vai me mandar via Sponte, tá? Até a próxima aula. Então, se a aula hoje é dia 2 de junho, você vai ter até a próxima terça-feira para me enviar. Faça no seu caderno e me envie apenas através do Sponte, tá? Eu não vou aceitar por e-mail, tá? Se você tiver qualquer exercício você que esteja atrasado aí, essa é a hora de você dar um gás para que você não fique prejudicado em relação à nota e nem em relação ao conteúdo, ok? Fiz alguns exercícios bem explicativos, fui em ordem, né? Na aula anterior eu tinha passado a nomenclatura para a gente pegar o jeitão e nessa a gente começou a fazer uns exercícios. Os exercícios de hoje foram mais simples, na próxima aula serão um pouco mais complexos, tá? Então é importantíssimo que você refaça os exercícios no seu caderno, os mantenha lá, para que na próxima aula, quando a gente avançar, você consiga acompanhar de uma maneira mais clara e objetiva, perfeito? Então, turminha, espero que vocês tenham acompanhado bem a aula. Qualquer dúvida, coloca lá no Sponte e até a nossa próxima aula. Cuide-se!